Beleza, doutores e doutoras? Eu sou o Jean Klema e esse é mais um Bonafidcast, o podcast oficial da Bonafide, que é aquela escola de marketing e vendas para advogados. Então, não posso deixar de começar sem dar esse recadinho básico aí dos nossos episódios, que é para você, meu amigo advogado, minha amiga advogada. Caso você ainda não tenha acessado, dá uma olhada no link da descrição desse episódio para você conhecer um pouco mais como que a Bonafide pode te ajudar a expandir a sua carteira de clientes de forma ética, de forma constante. Então, recado dado, estamos aqui com a doutora Larissa Mancini, que é advogada, mentora de advogados que desejam ter liberdade através do próprio escritório. E fique à vontade, doutora Larissa, para cumprimentar, se apresentar à nossa audiência. Até pronunciei seu sobrenome corretamente. Sim, aham, Mancini, tá certo. Não, maravilha. Pode se apresentar, enfim, da forma que você gosta aí. Fica à vontade. Primeiramente, eu quero agradecer seu convite, Jean, para a gente estar conversando aqui sobre esse tema que é tão importante, sobre empreendedorismo jurídico. Hoje ainda é 11 de agosto, né? A gente está comemorando o Dia do Advogado, então eu tenho maior satisfação de falar sobre esse tema. Meu nome é Larissa Mancini, eu sou advogada tributarista, sou sócia, tenho escritório aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, sou sócia proprietária do Almeida Mancini Advocacia. A gente abriu nosso escritório em 2020, meio à pandemia. Hoje a minha área de atuação é o direito tributário, é o direito empresarial. E desde que eu saí ali do escritório que eu era contratada, a advocacia mudou para mim, né? Eu já pensei muitas vezes em até largar a advocacia no começo, e depois que eu empreendi na advocacia, que eu abri meu próprio escritório, que eu virei advogada autônoma, tudo mudou para mim. Então, hoje é a bandeira que eu trabalho no meu Instagram, que é sobre empreender na advocacia. Legal. Não, maravilha. É sobre isso que a gente vai falar. Os desafios, oportunidades ali em você montar o seu próprio escritório, o que que ninguém te conta, né? Enfim, É, e a gente sabe ali que a graduação não é suficiente nem para concurso, né? Nem para correspondente jurídico, que dirá empreender na advocacia, né? E até antes da gente entrar nesses detalhes de o que que o advogado precisa saber ali antes de abrir o próprio escritório ou nos primeiros anos ali, que ele está nesse aprendizado de ser um gestor, não só saber do direito, material, né, e sim saber de vendas, de atendimento, de marketing, né, de gestão de negócio, de não misturar a finança do escritório com a finança pessoal, né, mesmo sem ter independente de ter CNPJ ou não, mas já ter essa mentalidade de ter a visão de negócio, né. Antes da gente começar nesse bate-papo aí, conta um pouquinho como é que foi a sua trajetória, você, pegou a carteirinha da OAB e já abriu o escritório próprio ou não? Como que foi, um pouco da sua jornada? eu passei na OAB no nono semestre e eu nunca tinha feito estágio em escritório, sempre quis fazer concurso público desde que eu entrei na faculdade. E aí, no último ano de faculdade, eu fiz estágio em escritório de advocacia após passar na OAB. E aí eu fiquei lá por um tempo. Depois que eu formei, eu saí desse escritório, desse estágio, e eu estava assim, perdida. Eu não sabia o que, que eu ia fazer. E aí eu comecei a mandar currículos para os escritórios. Eu falei, bom, vou começar a advogar para ver se é isso. E aí eu fui contratada num escritório, um grande escritório aqui de Campo Grande, e por lá eu trabalhei por quase 3 anos. Então foi 2 anos e meio, mais ou menos. É, Só que enquanto eu trabalhava lá, eu fui assim, eu sabia que eu tinha mais potencial, que aquilo não era para mim, aquilo não me preenchia profissionalmente. Só que eu fui acabando ficando por lá. E aí, depois disso, eu pensei, lá eu não advogava em tributário, e eu sempre gostei da área tributária, porque eu estagiei no único escritório que eu fiz estágio, eu trabalhava com tributário. E aí eu falei, não, quero seguir esse caminho tributário, eu vou começar a fazer uma pós-graduação, quero trabalhar em um escritório de tributário para eu pegar essa prática jurídica. Foi quando eu troquei no escritório, fui trabalhar em outro escritório, e lá eu fiquei por 3 meses. E lá era um escritório menor, a gente chama escritório boutique, realmente eu advogava mais, mas aí a insatisfação continuou. E aí foi que no final de 2020, em meio à pandemia, naquela época que ainda a gente não podia fazer nada, a gente estava bem preso. Eu, junto com uma colega de escritório, lá do primeiro que eu trabalhei, que nós fizemos amizades, nós falamos assim, vamos começar?
como ela é da área de empresarial e eu tributário, nossa área era muito complementar, então seria bacana a gente trabalhar junto. E eu falo que a gente começou na cara e na coragem, sem sobrenome, porque a gente não tem família que era advogado, a gente não tinha um cliente, a gente não tinha nada, a gente tinha vontade de empreender, de advogar e uma certa experiência. E foi quando a gente começou. E aí foram surgindo os primeiros clientes. Por isso que eu falo da importância do marketing, porque naquela época não havia reuniões presenciais, não havia nada, era 100% digital. E foi quando a gente começou. Então, a gente começou no final de 2020, e aí a gente foi, e depois desse tempo, nós ficamos sem ter escritório físico por um bom tempo, então a gente atendia em cafés, em sala de reunião, contratada, e trabalhava de home office. E aí, depois de um tempo, a gente sentiu a necessidade de ter um escritório físico, e aí nós abrimos, né, aqui uma sede, que é atualmente onde eu estou, na minha sala, e, e eu falo assim, que foi a melhor escolha da minha vida, porque eu acho que se eu não tivesse saído e começado o meu próprio negócio, meu próprio escritório, eu acho que hoje eu não estaria advogando mais. Porque realmente foi uma paixão que surgiu depois que eu comecei a empreender. Uhum. Não, eu entendo perfeitamente. E até o curioso é que, você e a sua sócia, né, já tinham ali uma capacidade técnica, eram boas profissionais em fazer, só que a grande questão, quando você abre o escritório, né, fala: "Vou ser meu próprio patrão", né, E o "Vou fazer". operacional é um dos pilares, né? Que é Pois advogar é é. uma das coisas. Exatamente, aí que tá o que ninguém conta, né. Aí quando você vai abrir o seu escritório, fala: "Sei fazer", beleza. Só que talvez mais importante que fazer, é saber vender. Né, eu lembro muito, vou me entregar aqui, né, eu assisti uma época sombria aí, eu assistia programa do Ratinho, né, tive essa época na minha vida, né, e ali existia sempre a alguma máquina, né, "Ó, chegou a máquina de fralda", até já dei esse exemplo aqui em alguns dos nossos treinamentos, "Ó, a máquina de fralda, ela faz", não vou falar os números exatos, né, mas só para a gente avançar aqui, "ela faz 1000 fraldas por dia, e você vendendo a fralda a R$ 1 dá R$ 1.000 por dia, olha só que beleza, né, não sei o quê". E aí só que o que ninguém contava é que fazer fralda não dá dinheiro. Sabia disso? Fazer fralda dá fralda. O que dá dinheiro é vender a fralda. Então não é sobre fazer, é sobre vender. Por isso que toda hora troca a máquina. Agora máquina de chinelo, agora máquina de salgadinho, agora máquina que estampa a camiseta. Não é sobre fazer coisas. Fazer coisas dá coisas feitas, não dá dinheiro. Vender aquilo que foi feito, isso você tem um negócio, Exatamente. né. Então, quantos negócios que a gente vê ali, "Ó, eu sei fazer bolos, então vou abrir uma empresa de bolo", tem nada a ver, tem nada a ver. Então Seu é bolo muito pode ser delicioso, mas se você não vender, ninguém exatamente, vai conhecer o seu produto. Eu falo muito isso para as minhas alunas. Você precisa, eu falo, o pilar mais importante de você ter um escritório de advocacia é prospectar o cliente, é você ter o cliente, porque não adianta você ter um escritório todo arrumado, técnica, pós-graduação, e você não tem para quem vender, né? Porque exatamente, você precisa ter para quem vender, para quem aplicar a sua técnica. Então, você exatamente. precisa vender. E uma coisa que esses tempos atrás eu fui dar uma palestra na faculdade onde eu me formei. E aí eu cheguei lá conversando com os professores da época, aí eu falei, como eu ia falar sobre isso também, a questão da advocacia, eu falei para um dos meus professores, a faculdade não ensina a gente a advogar, não ensina nada. Aí ele falou assim, Larissa, a faculdade é de direito, ele quis defender a questão, né, deles ali como professor. A faculdade, ela é de direito, ela realmente ela ensina você direito, as leis, né, Direito tudo aquilo, material, né. o direito material. E aí ele falou para mim, não é, faculdade de advocacia, é faculdade de direito. O que a gente precisa ensinar aqui é o direito. Aí eu falei, sim, professor, mas a gente sai totalmente despreparado para advogar e principalmente para ter o próprio escritório. Porque eu falo para ele, deveria ser matéria da faculdade gestão empresarial, gestão mínima do escritório, né? Muitas pessoas saem da faculdade e não sabem nem pensionar.
você sai com a carteirinha da OAB. Eu lembro que quando eu peguei minha carteirinha, as pessoas, ai, doutora, advogada. Eu falava, gente, eu não me sinto advogada, porque assim, não sei, assim, eu olhava as pessoas e depois que você vai vendo o universo que você tem dentro do escritório de advocacia, como é Sim, importante você ter conhecimento de todos esses pilares. Porque a técnica, eu falo, operacional é um dos sim, pilares de diversos, né? exatamente. E até aí o advogado, o que que acontece? Ele fala: "Ah, vou ter meu próprio escritório". E aí ele cai nesse ambiente com muita insegurança, porque Totalmente. ele não sabe ali, atender o cliente e tal. E essa insegurança, né, para você saber vender bem, uma coisa que você tem que ter é segurança. Dominar, ter, muito. Segurança, eu falo segurança e clareza, né? Daquilo Uhum. que você faz. E foi daí que surgiu a minha vontade de ser mentora, porque eu vi como era importante. Todas as advogadas que eu conversava, elas tinham o mesmo problema. Ah, eu não tenho segurança. Ah, o Uhum. cliente chega, eu não sei. E se ele perguntar uma coisa que eu não sei, como que eu respondo? Né? Sim, Como que eu vou me portar na reunião? Então, isso é uma coisa que a gente vai aprendendo com a experiência. Não adianta você, eu vou comprar um livro. Ali não vai te ensinar a advogar. É a sim, experiência que te ensina. E a mentoria é isso, você ter acesso a alguém que já tem uma experiência, que já está ali num tempo de caminhada, que já está num ponto que você quer chegar. Eu falo muito do ponto A e do ponto B. Eu pergunto para minha aluna: onde você está hoje? É o seu ponto A. E eu vou te levar para o ponto B pós-mentoria. Né? sim, Qual é o ponto B? Você se sentir segura, você saber daquilo que você está fazendo, você ter clareza da sua advocacia, clareza de para quem você quer vender. Porque tem aquilo, quem quer vender para todo mundo não vende para ninguém. exato, exato. Né? E Então, aí, isso sempre conversa muito, muito, muito nas aulas. sim, e aí até fazendo já o gancho com o vendedor, o ponto C é não fazer nada, e o ponto C tem que ser terrível. O ponto C tem que ser mais um Natal andando em círculos, mais um recesso forense chegar e você querendo desistir da advocacia, né. Então, é isso. E apliquem isso na advocacia de vocês, né. Vou atender alguém de, enfim, de trabalhista, previdência, o que for, né, o cliente está no ponto A. Então, ponto B é te contratar. Não fazer nada é terrível, tá. Então tem que ser muito pior o ponto C, né. E o advogado, ele por estar inseguro, em vendas é aquilo lá, ninguém vende aquilo que não compraria. Então a primeira pessoa a se comprar tem que ser o advogado. Então se ele mesmo não acredita nele, está inseguro, "Poxa, vou passar um honorário aqui, 10.000, ah não, 10.000 é muito, vou fazer por 5, beleza". Aí o cliente fala assim: 3.000, vamos fazer?". No desespero: "Ah, tá bom, beleza, mas eu vou fazer então em 5 de 500, pode ser?". "Ah, já falei que sim". "Ah, então tá bom. Só que a primeira é daqui 60 dias, pode ser?". "Ah, É, ainda tá dá bom", né, e vontade. se enrolou tudo, né, porque insegurança, né. Então, essa questão do advogado ali, ter consciência, né, que às vezes assim: "Não, mas isso aqui é muito simples para fazer". É muito simples, depois de você estudar 5 anos, depois de você passar 3 anos ali na prática em outro escritório, né, aí sim, aí realmente você faz em minutos, né, mas para o cliente não tem nada de simples, né, então é muito uma questão de mentalidade, né. E eu não sei se você teve essa experiência de lidar com 2 clientes diferentes, assim, o cliente que vem por indicação e o cliente que te achou na internet. Você percebe uma diferença? Talvez um é mais desafiador que o outro, um já vem mais fechado, o outro, já um que vem por indicação já com uma um carimbo, né, de credibilidade, e esse talvez cliente que vem te acha na internet, talvez mais curioso, mas ainda não te conhece, enfim, você teve na prática alguma percepção nesse sentido? Sim, com certeza. Porque o cliente que ele vem pela indicação, ele já vem, igual você falou, com carimbo, ele já vem com um selo. Eu falo para todo mundo, marketing digital, para as minhas alunas principalmente, é essencial. Mas a indicação ainda é uma forma de prospecção ali, de atração de cliente muito, muito, muito poderosa. Porque quando, é igual você falou, o cliente que vem da internet, às vezes ele já me acompanha há muito tempo no Instagram, pode ser que ele se identifique com os valores e princípios e ele já sinta que, de certa forma, ele me conhece. Agora, o que vem indicado, a gente fala, é essa linguagem, é bem mais fácil você fechar o contrato.
porque sim, ele já vem. É igual nós somos consumidores. Se alguém te indica ali um restaurante, um negócio, você já vai com uma expectativa, já vai com uma credibilidade. Ah, ele deve ser bom mesmo. Né? Você já tem ali uma certa influência em relação ao que você vai encontrar. Então, indicação, eu falo, é extremamente poderosa na advocacia. E eu falo, sim, quanto mais você advoga, mais você presta um serviço de qualidade. Eu falo muito em relação à experiência do cliente. Então, como é importante, porque quando um cliente meu indica para outra pessoa, eu falo, eu prestei um bom serviço, ele saiu satisfeito, porque para ele estar me indicando, ele gostou do meu trabalho. Porque ninguém indica aquilo que não quer, que não sim, recomenda, né? Então, sim. eu acho extremamente poderoso e tem essa diferença, sim. Tem a diferença do que a gente fez uma época campanha de Google Ads aqui no escritório, né? E a pessoa vem simplesmente de um site, de uma página e entra em contato conosco no WhatsApp. Eu acho sempre importante a gente ter esse visual, mesmo que for de forma online. Eu sempre chamava para uma reunião online, para um meet, vamos Ótimo. conversar. Eu vou te explicar ali, de forma bem breve, como eu trabalho, como funciona aqui o nosso escritório, como é o nosso atendimento, porque isso aproxima. As Com pessoas hoje certeza. elas querem comprar daquilo que elas se identificam, que ela gera conexão. E o advogado é a mesma coisa. E o Sim, advogado, principalmente, além de conexão, identidade, é a confiança. Né? sim, E às vezes você confiar em alguém simplesmente por uma página ali do marketing é mais difícil. Acontece muito, você consegue fechar muitos contratos também. Mas eu sim, sempre indico a gente chamar ali para ter essa relação com o cliente. sim, com certeza. Isso que você falou é muito pertinente e vale a pena a gente abordar aqui, porque às vezes a gente está falando assim que tem que saber vender e às vezes o advogado tá nos ouvindo aqui falando, não, mas aqui sentou na minha frente, a cada 10 9 fecha, né? Claro, meu amigo, que caiu de paraquedas aí já com uma indicação, vai fechar mesmo. É só tu não falar nenhuma bobeira, vai fechar. Só que o cliente que vem pelo digital, ele não te conhece. Ele tá falando com você e outros dois. Ele fez Ele isso que está fazendo orçamento. tá cotando, né? E aí engana-se que esse cliente ele tá só o menor preço que interessa para ele, porque isso que a doutora falou, de ter uma conexão. Às vezes o advogado faz uma página lá, vou fazer um anúncio no Google, faço uma página. Aí coloca umas fotos de banco de imagem, não aparece ninguém, eu não vejo o advogado do outro lado, não tem uma foto. Então, só de você já colocar a sua foto, mesmo que seja de selfie mesmo, tá? Aham. Tirou com o celular, beleza, mas já é você, já é real. Falar, esse eu vou falar ali com o doutor Jean, esse que é a doutora Larissa. Legal, interessante. Se eu clicar nesse botão do WhatsApp, eu vou falar com essa pessoa. Se tiver um vídeo incorporado, pode ser um vídeo de 30 Melhor segundos, ainda. dando as boas-vindas, falando que você atende de forma digital, de forma online, que está à disposição, é só tocar no botão do WhatsApp para já falar diretamente comigo, já ver o seu tom de voz, já ver como você se comunica, com clareza, com uma boa oratória, né? Então, isso aí já ajuda. E entrou em contato, com certeza. Já forçar esse atendimento, ou pelo menos uma ligação. O advogado, às vezes, se esconde, Sim. né? Até nem gosta de áudio, mas se esconde atrás de texto, né? E tem uma questão chamada rapport, que é um item dentro da parte comercial, né? Que quando você só troca textos, o seu rapport, que o rapport seria uma conexão, né? Não vou entrar no mérito aqui para não dar aula de comercial, né? Mas assim, vai facilitar a sua comunicação, ela vai ficar sem atritos. Então a pessoa vai primeiro gostar de você para depois comprar de você, né? Então, Pessoas compram de pessoas, exatamente, não exatamente. de. E aí, quando você está trocando texto, essa porcentagem, você conseguir fazer um rapport, fazer uma conexão, é de menos de 10%. Se você conseguir, pelo menos, usar um áudio, que seja ligar já para o cliente, ou mandar um áudio mesmo, o advogado às vezes não gosta de áudio, né? Mas o cliente mandou um áudio, significa que ele gosta de áudio, de receber também. Então, Exatamente. se espelhamento, né? Se o cliente mandou áudio, opa, vou mandar áudio, sinal que ele gosta de áudio, né? Já você mandando um áudio, você já aumenta ali para uns 30% a sua chance de conexão ali. Ó, a pessoa ouve a sua voz, vê que não é um robô do outro lado, né? Ele já tem uma ideia, né, de quem está ali do outro lado, né? E responder o áudio ou a ligação com um sorriso no rosto, o sorriso passa pelo áudio, a pessoa percebe do outro lado, né? O bom ânimo ajuda a vender, da segurança, falar com segurança, né? Isso ajuda muito. E se você conseguir fazer uma chamada de vídeo,
né, ou até um atendimento presencial, aí já passa de 50% a chance de você conseguir fazer um rapport, uma conexão com esse cliente, né. E às vezes sim, muitas vezes tem relatos aqui de advogados que fecham e falam: "Ó, doutora, você não é o menor preço, mas eu gostei de você, me senti mais acolhido, vi que você não é só um interesseiro, você parece estar interessado, está interessado no nosso caso, em ajudar de fato, então eu vou fazer com você. Né, mesmo tendo esse inicial aqui maior, mesmo tendo isso aqui, mesmo sendo um valor maior, mas eu acho que vai ser melhor, né. Então, muitas pessoas priorizam isso, uma solução definitiva, né, não só o mais barato, né. E esse cliente que vem do digital, ele é bem desafiador, né, ele tá falando contigo, põe o celular no bolso, depois ele vai ver, depois tem que ficar chamando ele, né. E, bom, mesmo assim, como atrair esses clientes? Você teria uma dica ali, porque, bom, para o negócio funcionar precisa de cliente, sem cliente não tem escritório, então é o ponto Precisa. base, né. Como conseguir cliente? Você tem alguma dica, algum passo a passo? Olha, o que eu trabalho muito é em relação ao seu posicionamento, tanto no digital como no offline, porque hoje um canal de você prospectar os seus clientes é através do digital. Então, o seu posicionamento ali, ele tem que ser estratégico. Por muito tempo eu produzi conteúdos em redes sociais, um pouco sem estratégia. E a gente trabalha muito isso na mentoria. Às vezes a pessoa, ela tá lá, não aparece no Instagram, faz aqueles posts muito, né, copia e cola do Google. Eu falo assim, gente, informação do Google, o cliente vai lá no Google, ele pega. Você não precisa, né, ficar publicando isso no seu Instagram. Então, assim, a forma de você ter mais clientes, eu falo que o primeiro passo é você se posicionar. Então, se você se posicionar tanto no digital quanto no offline. Quando eu estou numa reunião, num jantar, ali é o momento que eu posso prospectar o cliente. Então, meu posicionamento ali precisa ser de acordo com aquilo que eu quero atrair, com o tipo de cliente que eu quero vender. E isso começa na primeira coisa, clareza de qual é a sua advocacia, quem é o seu cliente final. Então, isso, quando a gente não sabe para quem a gente vende, o que a gente vende, fica muito mais difícil a gente vender. Se nem a gente acredita no nosso trabalho, se nem a gente sabe explicar exatamente aquilo que a gente vende, como que o outro vai ter vontade de comprar de você? Então, eu falo que é muito, muito importante o nosso posicionamento e ter clareza do negócio. Com isso, você consegue formar ali, ter uma estratégia para que você consiga atrair os clientes. E foi assim na minha advocacia. Então, no começo, eu falo, nossos primeiros clientes são família, são amigos, pessoas que nos conhecem vão começando ali a nos contratar. Então, assim, até com essas pessoas você precisa ter um posicionamento estratégico. As pessoas precisam saber que você é advogado, o que você faz, principalmente qual o problema que você resolve, qual é a dor que você resolve. Porque eu acho extremamente importante você ser especialista. Outra coisa que é a questão de você nichar a sua área de atuação. Quanto mais você nicha, mais você tem clareza daquilo que você oferece. Então, você tendo clareza, você consegue vender de forma muito mais natural. E diferente do que muitas pessoas pensam, advogado é vendedor. Nós precisamos vender nosso serviço. E a primeira coisa que a gente vende, a primeira coisa somos nós. Porque se a pessoa se conecta, se identifica com a gente, ela vai ter interesse de comprar. Porque advogados têm milhares. Exemplo, quer fazer um divórcio. Existem milhares de advogados. Então, o que você falou, entra no preço. Não é apenas preço. Né? Às vezes é o bem da vida dele que ele está lidando, é o maior problema da vida dele. Então, ele quer entregar para aquela pessoa que vá superar as expectativas dele, que ele tenha conexão com essa pessoa. E eu acho assim, ter clientes é isso, é você se posicionar, você ter clareza do seu negócio e você ter técnicas de venda. Que aí você atrai o cliente. Você atrai o cliente como? Se conectando, se posicionando. Só que ele está ali na sua frente. Aí você precisa saber vender também. E Sim. aí entra as técnicas de venda, né? A questão de você. E entra também, com certeza, a clareza. Você tendo clareza daquilo que você faz, você consegue muito melhor explicar para o seu cliente vender. Sim, sim, com certeza. E até, existem vários pontos, né, dessa questão de se posicionar, de todo lugar que você for, as pessoas saberem o que você faz, né, porque os primeiros negócios vêm disso mesmo, né, dos amigos, das pessoas próximas, né. E eu vejo assim que no digital, a sua embalagem também, a forma que você se apresenta ali faz muita diferença, né. Até no seu perfil, eu vi que você tem, fotos profissionais, você fez um investimento nesse sentido, né. Então, você sentiu que
Fez alguma diferença trabalhar, assim, com uma boa imagem na percepção do cliente, principalmente esse cliente que não te conhece, que talvez te achou na internet, né, talvez essa primeira impressão, esse bater o olho ali e falar: "Bom, parece profissional", né, você vê que Totalmente. faz diferença? Talvez o advogado investir ali numa sessão de fotos profissionais, isso ajuda, dá retorno? Com certeza, isso sim é uma coisa que é uma das primeiras coisas que eu falo que você precisa fazer, porque o nosso Instagram e nossa rede social é a nossa vitrine. Então, muitas vezes, às vezes, a pessoa vai me indicar. Hoje no Instagram, qualquer coisa que você recebe de indicação, a primeira coisa que você faz é ir lá no Instagram, olhar. Ah, eu te indiquei uma loja, um restaurante. Ah, vou lá no Instagram ver como que é. E as pessoas fazem isso. Então, quando ela entra num perfil totalmente desorganizado, que não tem ali a cara de ser um perfil profissional, eu já penso assim, nossa, a pessoa não cuida nem dela direito, do perfil dela, vai cuidar do meu processo. Isso passa uma imagem. Tudo que a gente fala e faz comunica, né? Não só a linguagem verbal, a não verbal também. Então a pessoa entra no Instagram todo organizado ali, com umas fotos legais, com conteúdo bacana, posta uma rotina ali legal, isso faz total a diferença, total. Eu Sim, sempre falo, tem que ter, tem que fazer as fotos profissionais, uns vídeos também bacanas, cuidar do cenário, cuidar da iluminação, né, falar de forma clara, tudo isso é extremamente importante. Mesmo aqueles que sim. E eu vejo, assim, às vezes, uma certa resistência de muitos advogados que falam: "Não, mas o meu público é simples, eu sou simples também, eu não gosto desse negócio de ostentação, tal". Mas não é que, esses advogados aí alugam um carro aí para ficar se aparecendo na internet, essa mentirada, né. Não é isso, pessoal. Existe isso também, né, mas eu digo assim, é você ser intencional na sua comunicação. Vamos supor que na sua casa, na sala tem um móvel planejado bem legal. E no lado de fora tem uma parede que está descascada, tá. Então na hora de você fazer um stories, você vai ser intencional. Eu vou passar essa mensagem aqui com a parede descascada ali atrás, ou vou ali para a sala que vai aparecer o planejado legal. Então você não está fingindo ser alguém que você não é, você só está, sendo intencional em comunicar, símbolos, né, que remetam ali a felizmente ou infelizmente, pessoal, eu gostaria aqui eu estou falando da realidade. É assim, a gente bate o olho e já tem uma impressão, você já faz uma associação. Então, você tem que ser intencional na sua comunicação. De manhã, meu Havaianas arrebentou, né, e à noite eu fui jantar num lugar legal. Então, você ser intencional de: esse aqui eu não vou postar. Não vou postar que eu coloquei um prego ali no Havaiana, né, pra ele durar mais uma semana. Mas eu vou postar o prato lá, né, então isso é ser intencional, não é você ser, fingido, né, então, há uma grande confusão nisso também do advogado falar assim: "Não, mas o que importa é ser um bom advogado e tal", só que como que a pessoa que não te conhece vai saber disso? É a sua embalagem, né, a sua apresentação ali é a sua embalagem. Então se você não tiver uma boa embalagem, né, e às vezes a pessoa te acha no Google, mas ela vai querer dar uma checada lá na rede social Com e vice-versa. certeza. Ou até foi indicado, deixa eu dar uma sondada, né. Então isso aí Deixa eu ver realmente quem ela é. E a gente faz isso é natural hoje, né? Toda sim, qualquer indicação a gente vai até o Instagram. E isso que você falou é extremamente, assim, o que eu penso também. Às vezes as pessoas querem montar um personagem nas redes sociais. Eu tenho que me arrumar. E aí, uma vez uma consultora empresarial falou assim para mim, Clara, a experiência que o cliente tem quando ele te segue no Instagram, ele tem que ter quando ele chega no seu escritório. Então você precisa ser a Larissa que você é nas redes sociais. Você não tem que fingir. Porque se você vai lá e tem um posicionamento na rede social, aí o cliente chega sempre no seu escritório e fala, causa aquele ruído. Ele fala, nossa, isso aqui uhum, não tem nada a ver com o que eu vi lá. E sim, isso já é um ponto extremamente negativo, porque muitas vezes ele se identificou com aquilo que ele viu lá na rede social. E não é o que você é. E, exato. gente, dá trabalho, cansa ser aquilo que você não é. Entendeu? É, Então, assim, seja intencional, mas seja você. exato, Isso também exato. é extremamente importante. Igual você falou, tem pessoas profissionais que alugam carros, aviões, isso e aquilo, querem mostrar algo que não tem. Isso aí, para mim, eu falo assim, não está mostrando a realidade, ele está querendo sustentar algo que nem ele é, né? Sim, Muitas vezes, às vezes, para vender um produto, um negócio. Então, assim, seja extremamente intencional, mas seja você. sim, Dentro do que você, da sua personalidade,
Hoje a gente vê a questão de um marketing, muita gente faz um marketing mais engraçado, outros advogados preferem fazer um marketing ali mais conservador, então vai muito da pessoa. Eu sempre Uhum. falei, eu não sou uma advogada, apesar de eu ser bem brincalhona, tudo não é o meu perfil eu ficar fazendo isso nas redes sociais, Sim, né? Mas aquela sou eu. Então as pessoas que me contratam, me conhecem de lá, se identificam por isso. E eu perfeito. acho muito importante a gente mostrar, além do conteúdo jurídico em si, nossos valores, nossos princípios, porque são isso que conecta, Uhum. são aquilo que a gente é que conecta, né? Então, muitas vezes a Sim, pessoa vai querer comprar de você porque você tem um posicionamento parecido com ela. Então, isso vai gerar conexão. E não tenha medo de ser você, né? Porque eu falo, a gente atrai, às vezes, a gente quer atrair aqueles clientes que fazem sentido para nós também trabalharmos. Porque tem cliente que você vê que fala, não tem a mesma conexão, às vezes, né? Então você realmente quer atrair aquilo que você é e fica muito mais fácil você trabalhar. sim, Então, seja extremamente intencional, mas assim, nada de ficar criando um personagem nas redes sociais. Eu exato. Porque fica muito insustentável, contra né? isso. Insustentável, cansa, por isso que um monte de gente cansa de fazer, de ficar trabalhando nas redes sociais, né, em relação ao Uhum. posicionamento. Fala, eu tenho que ir lá fazer um negócio que eu não gosto, que eu não sou. Não faça. Para mim, hoje Sim, é muito natural. Eu abro a câmera aqui, eu estou no escritório, eu falo de um caso, eu falo de alguma coisa, eu falo o que eu estou fazendo. É tudo muito natural. Claro que intencional, né? Não, eu vou mostrar aquilo que eu quero que as pessoas, aquilo que eu realmente sou, né? Eu não sou, eu falo que eu não sou influencer, então eu não preciso mostrar o meu 100% do meu dia, né? sim. Ficar ali postando. Eu vou postar aquilo que faz sentido para mim. A questão de que hoje eu tenho um público feminino, advogadas que me seguem, em sua maioria, então eu vou postar aquilo que eu sei que conecta com ela, aquilo que elas me pedem para ver. Deixa eu ver seu escritório, deixa eu ver, eu gosto de você atendendo, isso aqui. Então é isso. Aham. Tem que se tornar natural, senão fica Exatamente. É, fica insustentável, né? Eu sempre dou o exemplo ali do velório. Por mais que a pessoa seja bastante brincalhona e tudo mais, quando ela chegou no velório, ela vai se adaptar ao ambiente. Não é que ela está sendo fingida, ó, o cara fingido, ela fingida ali, ó, ela é tudo animada e tá ali, ó, agora exato. quietinha, né? É porque o ambiente pede um posicionamento. Então você vai ser intencional e falar, bom, aqui eu vou me portar dessa maneira. E existem até no marketing, né, os arquétipos de comunicação, e Sim. muitos advogados confundem, assim, eles olham ali como se fosse um catálogo de personagens, e falam, ah, qual eu vou ser? Ah, eu vou querer ser o sábio de hoje em diante, né? Ah, agora eu vou querer ser o dominante. Agora eu vou querer ser o. Não é assim que funciona. Você vai usar, talvez ali, potencializar algumas características, né? Por exemplo, o bom humor. O bom humor funciona que é uma beleza se o seu Muito. público for ali, por exemplo, jovens advogados, né? Vai se conectar, o acadêmico, vai se conectar que vai ser um estouro. Vai ser um estouro. Só que, se você quiser atender empresários, né, já não vai dar muito certo. Clientes de Talvez não alto, seja a melhor estratégia. clientes de alto ticket. O arquétipo do bobo da corte, ele é sensacional para ser o avatar transformado ali de, olha só, eu vendia bala no semáforo e olha só meu escritório bem sucedido. Aí ele usa o arquétipo do bobo da corte, vai detonar. Vai ser um sucesso, vai ser um estouro entre os jovens advogados. Mas agora ele usa esse mesmo arquétipo para tentar ser mentor de outros advogados mais de alto ticket, né? Advogados ali que já têm seus 80 colaboradores, querem desenvolver, precisam de um mentor, alguma coisa assim, não vai se conectar, né? Então é você ser intencional e aquilo lá, cada escolha é uma renúncia, né? Não tem certo e errado, mas você tem que escolher Exato, ali, aham. né? Se você quer muitos clientes pagando pouco, poucos clientes pagando muito, né? Os dois caminhos são igualmente difíceis, né? Então são estratégias que vale a pena se aprofundar no marketing, isso aí com certeza não tem nenhum semestre do É, direito, né? Mas é isso, é uma jornada de crescimento. O que eu sempre costumo dizer? Que a gente é sempre, no crescimento da advocacia, a gente é promovido para um cargo que a gente é incompetente. Então, por exemplo, preciso de muito cliente. Então, agora você é vendedor, pronto, se vira. Aí você consegue resolver aquilo lá, fala, puxa, agora me falta braço para atender. Então agora eu preciso contratar, ao invés de só vender meu tempo, agora eu preciso comprar tempo.
Então agora eu já viro um RH, eu tenho que fazer entrevista, eu tenho que chamar alguém, ou eu tenho que fazer uma Aham. sociedade. Fui promovido a RH, que eu era incompetente. E aí eu tenho mais pessoas, agora eu sou promovida a liderança. Aí eu tenho que cuidar de equipe, de cultura, né? Isso até é um alerta, né? Se os advogados aí estão sentindo que os problemas são sempre os mesmos, são um sinal que você está estacionado, né? Pro Você outro não, nível. se você você está repetindo de ano, né? Se você não tem um problema novo, é sempre o mesmo. Ah, falta de cliente, falta de cliente, falta de cliente. Opa, já há 5 anos no mesmo lugar, no mesmo escritório, na mesma carro, na mesma casa, no mesmo carro, a mesma receita, né? E tá andando em círculos, trabalhando muito e ganhando pouco, não vendo a cor de dinheiro. Então, você está rodando de ano, né? Então, não sei se você percebe ali erros que por mentorar, né, outras advogadas, você pega ali e fala, puxa, é o mesmo caso. O diagnóstico, assim, é o mesmo erro de novo. Você tem alguns erros comuns que você percebe nas Tem, advogadas? tem a falta de clareza. Porque é igual, vamos supor, você tem que ter clareza daquilo que você faz para ver para quem você vai vender. A pessoa começa, exemplo, no Instagram e ela não sabe se ela quer falar para advogado, se ela quer falar para aquele cliente high ticket, se ela quer falar para a empresa ou que ela, exemplo, trabalhista. Se eu vou falar para o empresário, é um tipo de linguagem. Se eu vou falar para o trabalhador, é outro. Se eu vou Uhum. advogar para o reclamante ou para o reclamado. Então, as pessoas, às vezes, elas começam ali, elas não têm essa clareza, essa definição. E aí, elas querem atingir todo mundo e elas não atingem ninguém. Quando a gente senta e conversa, tá, o que você faz? Ah, eu faço isso. Quem que é seu cliente ideal? Então, quem que é aquelas pessoas que você realmente quer que compre o seu produto, o seu serviço, no caso? E aí, quando a gente vai fazendo, ela fala: ah, nossa, é isso. Eu falei: sim. Agora, a partir desse momento, a sua estratégia, a sua intenção vai ser voltada para esse foco. E é muito importante você ter um foco, né? De você realmente saber, eu vou falar para esse tipo de cliente. É muito mais fácil você atrair do que você falar, não, eu vou reclamante, reclamada, eu jogo para tudo, para todos. Fica muito mais difícil Sim, você conseguir ter assertividade ali, ter intenção. E outra coisa também que é muito, muito comum é a questão da insegurança e da falta de clientes. Porque a insegurança eu falo assim, a mentoria, às vezes a gente trata muito mais o emocional da advogada do que propriamente a advocacia em si. Quando você começa, ela tem medo, ela não sabe o que fazer. Esses dias eu atendi uma que já advoga há 11 anos, e ela estava assim, paralisada. Ela, não, eu não sei o que eu faço. E aí a gente, não, vamos encontrar o problema juntos, porque nem isso ela conseguia ter clareza. Ela veio para mim dizendo que precisava de algo e a gente viu que ela precisava de outra coisa. O problema dela ali estava em outra coisa. E aí, sim, quando a gente conversa, às vezes, com uma outra pessoa, quando consegue clarear essas ideias, a gente fala, nossa, era isso. E aí a pessoa começa a deslanchar. Isso sim, faz muitas advogadas desistir, porque você fica 5 anos lá, mesmo escritório, mesmo faturamento ali todo mês, naquele meio 0 a 0, né? Pago as minhas contas, sobra um pouquinho. Claro que vai desanimar, não tem como, né? A uhum, pessoa vai falar, nossa, mas é só isso. E aí vai desanimando, aí parece que você entra nas redes sociais, tá todo mundo dando certo, só você não tá. sim. E aí isso vai criando um ciclo ali, uma insegurança do advogado. Então, isso eu acho que é uma coisa muito incomum. É ter a clareza para você conseguir construir uma estratégia. Sim, sim. E eu vejo assim, que às vezes é igual, eu sempre dou o exemplo do mau hálito também, né? A nossa boca tá a um dedo no nariz, mas precisa vir alguém de fora para nos alertar, né? Então, às vezes, o Sim, advogado tá tão naquele círculo ali, que ele tá num labirinto e ele não consegue ver a saída, né? E a melhor forma de você encontrar a saída do labirinto é olhando de cima. Então, nós, né, que já temos essa visão mais de cima do labirinto, para nós, às vezes, é uma coisa tão óbvia de, ó, muda isso aqui, ajusta, é, aperta esse parafuso aqui e pronto. Mas simples assim? É, simples assim. É isso que você precisa fazer. Ao invés de ficar mandando um áudio, o simples funciona, o básico é o funciona. básico, É funciona. isso, né? Às vezes é uma coisa simples. Ó, ao invés de ficar mandando, deixa eu ver seu WhatsApp, como é que você está atendendo? Ao invés de ficar mandando seu WhatsApp, agora você vai começar a ligar. Chegou, você liga.
e a pessoa não vai se sentir invadida. Você atendeu é porque podia. Você vai ser cara de pau. Você vai ligar. Pum. Começou a fazer isso aí. Pessoas estão te seguindo. Começa a abordar ela. Vamos fazer algo diferente. Não, tá só meus seguidores aumentando aqui, mas ninguém pede orçamento. Ué, tá te seguindo por quê? É conhecido seu? É primo seu? É parente seu? Não, vamos abordar. Vamos abordar um por um. Vamos fazer isso por uma semana. Aí pronto, a pessoa falou: "Oh, que legal, doutor, doutora. Não, que bacana que você veio falar comigo. Não, achei interessante aquela postagem que você fez sobre tal coisa, né? Ah, é? Por quê? Você tá passando por isso? Ah, meu primo. Ah, dá. Então vamos marcar um bate-papo? Ah, vamos sim. Pronto, fechou um contrato, né? Então o pessoal fala assim: ah, é que seguidor não paga boleto. Mas você tá enviando boleto para ele? Não tá, né? Então, às vezes É, é um ajuste de estratégia, de puxa, abordar seguidores, né? A gente é teria um assim. ajuste, e é sempre isso, um ajuste pequeno de algum ponto ali que às vezes a pessoa não enxerga que faz toda a diferença. Eu falo feijão com arroz, né? Muita gente fala, eu quero empreender na advocacia, acha que em um ano o escritório vai estar tudo certo, tudo bombando. Mas o que você está fazendo todos os dias? Você está buscando melhorar, se especializar, né? Saber mais em relação a técnicas de vendas. Eu sou uma pessoa que eu estudo a questão da gestão, técnicas de venda, prospecção o tempo inteiro. Hoje, muito mais que o direito em si. Porque quando o cliente vem até mim, eu consigo estudar, analisar o caso dele, né? Só que ele precisa vir até o meu escritório. E também a questão da gestão. Às vezes a pessoa cresce de forma muito exponencial e não tem a gestão dentro do escritório, porque acha que o escritório é isso, é atender. Gente, o escritório é uma empresa. O escritório de advocacia é uma empresa. Enquanto os advogados não entendem isso, eles não tratam, muitos não tratam o escritório, a advocacia em si como uma empresa, mesmo Uhum, que não tenha CNPJ, né? Um advogado exato. autônomo, ele já é um advogado empresário, porque ele precisa fazer a gestão, né? Gestão dos clientes, os processos internos, como ele vai atender, como que ele vai passar o feedback para os clientes, tudo isso precisa ser feito. Sim. Eu tenho uma planilha muito legal de indicadores, né? A questão de da onde está vindo cada cliente. Então, desde os meus primeiros clientes, eu tenho isso anotado, essa indicação, rede social, né? A gente vai fazendo aquela planilha de leads, tudo aquilo. Legal. Como é importante para você traçar uma estratégia. Então, eu sempre falo disso também no meu Instagram. Às vezes você está investindo ali no marketing e não está tendo retorno nenhum. Então, você já sabe aonde você tem que olhar e falar: não, tem alguma coisa aqui que a gente vai ter que mudar. Porque se eu estou investindo tanto no marketing e eu não estou tendo retorno, alguma coisa eu tenho que mudar. Né? Contratar Uhum. uma empresa especializada. Isso também é extremamente importante. Às vezes a gente pega marketing que não são especializados e não entendem o nosso negócio. Sim, Eles não sim. entendem, né? Porque cada negócio, cada ali, até a questão do código de ética, a questão do marketing, o advogado tem algumas coisas que são apenas ali da advocacia, que tem que ter o conhecimento. Sim, não, com certeza. E essa questão de ser especializado, né, a gente vê que dá muita diferença, não só por causa de limites de código de ética, provimentos, mas principalmente por Assim, saber o caminho que funciona, né, o caminho que o cliente percorre ao para procurar um advogado. Então tem aquele caso de urgência que a pessoa vai ali no Google, né, e vai digitar ali, ó, advogado questão tal, né, tem o caso de urgência, mas tem muitos casos que a pessoa tem um direito, tem um benefício e ela nem sabe. Então ela precisa ser conscientizada, né, através do marketing de conteúdo, o advogado precisa ensinar o cliente a ele te contratar, né. E então existem para N áreas, né, existem caminhos diferentes, né, então você ir atrás de soluções mais especializadas, isso vai te fazer errar menos e mais rápido. E a mesma coisa o próprio advogado, nesse início eu vejo muitos advogados falando assim: "Como que eu vou nichar? Porque eu estou precisando pegar qualquer coisa, precisa entrar qualquer coisa. Como que eu vou falar assim: 'Não, só vou fazer, inventários', né. Aí chega um contrato para mim fazer, claro que eu vou fazer, né. E como que eu não posso me dar o luxo de escolher clientes, né. Não sei se você já escutou esse tipo de instrução, tem, você tem uma dica para quem está com essa mentalidade? eu falo assim, como especialista, às vezes, no Instagram, para você produzir conteúdo, é extremamente importante você nichar, você se posicionar, porque ali não tem como você falar de todos os assuntos jurídicos. Ali você precisa ir criando uma autoridade num assunto. Mas eu mesma, no início da advocacia, que eu comecei com a advocacia tributária,
eu não pegava apenas clientes tributários, porque igual você falou, vinha contrato, vinha outras coisas, como eu tinha expertise disso, eu pegava. Mas o ponto é parceria. Se especialize numa área, niche ali, questão de nichar uma área. E o que não é da sua área, você pode até trazer para o seu escritório, mas tem alguém que faça. Faça parcerias com esse advogado. Porque eu sempre, 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 sempre no escritório é assim. Nós somos um escritório empresarial, então a gente atende todas as áreas da empresa: tributária, questão de marcas, patentes, contratos, trabalhista. Aí vem uma demanda ambiental. Eu falo, puxa, isso aí eu não mexo. O que eu faço? Eu contrato um parceiro para atender comigo, fazer toda a demanda comigo, porque eu sei que dessa forma, além de eu entregar um trabalho muito melhor, porque vai ser de um especialista, eu consigo ter um contato com o cliente, então ainda recebo ali a questão da parceria, a porcentagem da parceria, e fica todo mundo feliz. O Sim, cliente sai satisfeito porque você entregou um trabalho de qualidade, o advogado que você contratou e você também, seu escritório consegue ali ter uma remuneração desse cliente. sim. E o cliente aí fica seu. Aí depois ele precisa de uma outra É, questão, aí agora sim é exatamente. uma questão de tributos, tá sempre, fidelizado ali com: "Ah, você é a É, minha advogada", é uma ótima estratégia. exatamente. E até você ajuda advogadas nesse sentido, né, que estão nesse momento de: "Tô andando em círculo, tô patinando, tô quase desistindo do Sim. direito", enfim, você tem uma mentoria, um treinamento, pode ficar à vontade aí, explicar um pouco mais como que funciona, como que o pessoal consegue te encontrar também aí no Instagram, na rede social. Meu Instagram é larimancini.adv e hoje eu sou mentora de advogadas, atendo mulheres que estão nessa fase de transição tanto da CLT, escritório contratado, e querem empreender na advocacia e querem abrir o seu próprio escritório. Então, e também advogadas que já possuem o próprio escritório, mas estão aí com dificuldades em algum ponto da advocacia. Então, hoje meu trabalho é esse, eu trabalho isso com as minhas alunas, desde a parte da mentalidade de negócio, de empreendedorismo jurídico, a questão de prospecção, de precificação, o que falar na reunião, como eu trato com mulheres, a gente tem também a questão da imagem pessoal, a gente também Legal. ajuda ali, eu como mentora dou as dicas em relação até a vestimento, o que vestir, o que não vestir, quando você está numa audiência, num lugar assim, e a parte da gestão do escritório também, que eu falo que é um pilar da minha advocacia, que muitas pessoas às vezes não nem sabem que estão precisando de ter uma melhor gestão dentro do escritório. Então a gente trabalha isso. Com uma mentoria individual, a gente consegue ali olho no olho saber qual que é a dificuldade da aluna e é isso que a gente trabalha até o final. Não, maravilha, maravilha. Até para facilitar, a gente vai deixar aqui na descrição do episódio o Instagram, né, da doutora Larissa, para vocês, quem ficou interessadas. É exclusivo para mulheres ou talvez algum homem que ficou interessado? Para Só, mulher, para só mulheres. advogadas mulheres. Ah, então Aham. Eu advogados, atendo, sinto muito, né, então é é, focado para as advogadas, né. Isso é até super interessante até, eu vejo no direito da família, talvez, uma atuação ali, as advogadas, quando elas vão, atender as clientes mulheres, uma conexão muito mais forte também, né, da mulher sim, poder se abrir, enfim, coisas que ela não falaria ali para o advogado, né, então, mas para advogado ali, até um grande sim, diferencial, né, o posicionamento para certas áreas do direito, né, a figura feminina sai, na frente com certeza, que cria uma conexão muito maior com certos tipos de público, né. Isso é exatamente, super isso. interessante. Eu gosto muito da questão do empreendedorismo feminino, né? Até já fiz eventos na OAB nesse sentido. E aí foi surgindo, realmente é uma conexão diferente em relação às mulheres. Às vezes a gente consegue tratar outras coisas ali que são inseguranças que uma outra mulher Uhum. já passou por aquilo, consegue entender. E aí eu acabei nichando o meu público para as mulheres, e assim, é incrível, né? Porque aí a gente tem encontro às vezes das mentoras individuais com as Uhum. outras, então é muito bacana mesmo, é uma conexão, e eu falo que hoje eu me encontrei dando aula ali para advogadas, conversando em relação à advocacia. Legal, legal. Não, isso é sensacional, porque eu percebi isso também nas mentorias, por muito tempo a gente tinha cursos, e o curso é legal, né, você recebe muito feedback de aluno que colocou em prática, deu super certo e conseguiu expandir a carteira de clientes e começou concurso e depois
contratou a agência, enfim, né, você fica muito empolgado, né, com o resultado que você acaba ajudando, né, a transformação que você ajuda a causar, né. Mas muitas vezes num curso tem informação, e na mentoria, aí sim, tem muita Tem o olho transformação. no olho. É, porque você vê, não é o que o professor sabe sobre um assunto tal, é o que o mentor sabe sobre você mentorado, né, então, é muito específico para cada caso, né, então, é pegar na mão, ir junto e direcionar, então é muito mais transformação, né, para não ser aquele livro que quem nunca, né, compra lá e vai para a prateleira, né, e nunca lê, né, Exato. então ali é E eu, uma cobrança, né. por experiência própria, eu já consumi muitos cursos, né, de diversas áreas, tanto em relação à tributária, empresarial, mas como outras áreas também. E depois que eu fiz minha primeira mentoria, eu fiz uma mentoria tributária e agora eu faço uma outra mentoria em vendas, a questão do marketing de vendas, essas coisas. E eu vi a diferença, o resultado que eu tive, a transformação que eu tive através das mentorias, comparada com os cursos. Depois que eu fiz a minha primeira mentoria, eu falava para todo mundo: eu não vou mais comprar curso. Para mim, Exatamente. agora é mentoria. É mais cara, é ticket alto, mas é olho no olho, é aquilo que eu preciso. Não é aquilo que o professor ali, né, que a pessoa está ensinando. Não, é o que eu preciso. E Sim, essa é a sim. diferença da mentoria. Você consegue ver qual é a necessidade. Eu consigo ver exatamente a necessidade da minha aluna e trabalhar aquilo nela. Então, por Exato. isso que gera transformação, por isso que gera resultado lá no final. E além É, da mentoria também, eu tenho a mentoria completa, né, que são de 3 meses, eu tenho consultorias que eu dou também. Então, às vezes, legal. advogado no momento não pode adquirir ali a mentoria completa, ou por não ter tempo de se entregar, porque eu falo assim, você precisa estar junto comigo. Eu sozinha não vou conseguir fazer milagre. Então, assim, é eu e você juntas montando a estratégia da sua advocacia. Então, eu Sim, preciso da sua disponibilidade. Eu sempre faço isso. Eu sempre faço essa pergunta ali numa entrevista inicial para ver se a gente vai conseguir prosseguir com a mentoria ou não. E sim, tem umas que tem, às vezes, uma dor ali específica, um problema específico, e aí eu faço a consultoria, que às vezes é dois encontros, também ali na forma de mentoria, questão do olho no olho, mas em período mais curto, mais rápido, sem acompanhamento durante todo esse tempo. legal, legal. Não, maravilha. Para quem ficou interessado aí, vamos deixar aqui na descrição do episódio o link do perfil Isso, da segue doutora lá no Larissa. Instagram, que tem muito conteúdo gratuito também. É, exatamente, pelo menos segue, vai acompanhando aí, cai no radar aí, tenho certeza que vocês vão gostar. Bom, doutora Larissa, estou de olho aqui no nosso tempo, não sei se faltou a gente falar mais alguma coisa, o tempo é limitado, com certeza a gente poderia falar de mais assuntos, né? Sim. Mas teria uma dica final para o pessoal, algum recado? Fique à vontade aí para a gente já caminhar para a nossa conclusão. Uma frase que eu gosto assim: todo mundo quer o resultado, mas ninguém está disposto a enfrentar todo o processo. E como tudo na vida, empreender na advocacia, ter o próprio escritório é desafiador, requer muito esforço e dedicação, assim como todas as áreas da vida. Tudo é um processo, tudo é uma transformação, é de pouco em pouco que a gente vai conquistando. Não desanime quando às vezes a gente se compara com players ali que já estão no mercado há muito mais tempo. Você olha para a sua advocacia e fala: nossa, eu estou aqui. Não, você está aqui, mas você um dia vai chegar lá se você se dedicar ali, ter esforço e É ser isso aí. intencional. Maravilha, Então, esse é o meu maravilha. recado. Contem comigo lá no Instagram, eu sempre abro caixinha de pergunta, gosto de conversar com os advogados lá. E agradeço imensamente o convite de ter participado aqui desse Opa. bate-papo hoje. Eu que agradeço a sua presença, com certeza um conteúdo muito especial e muito interessante para os advogados. E eu encerro sempre com uma pergunta que não tem nada a ver com o tema, mas tem tudo a ver com o convidado. É uma pergunta meio filosófica barra surpresa, então você preparado ou não, aí vou eu. A pergunta é a seguinte: se você pudesse voltar no tempo e enviar uma mensagem lá para Larissa, ainda criança, o que você falaria para ela? Comece a empreender desde cedo. É isso aí. Tenha o seu Muito, próprio negócio. muito Estude bom. vendas, marketing e tenha o seu próprio negócio. É isso aí, maravilha. Então, fica aí o recado dado e talvez não só para a pequena Larissa, mas para você que está nos ouvindo aí, talvez está meio nessa aí de
vou abrir meu próprio escritório, não vou, todos os medos, todas as inseguranças, é isso mesmo, tá? Parece que é difícil, então você está com a impressão certa, é difícil mesmo, tá? Mas às vezes é o caminho que vai ser aí libertador aí para você voltar a ter, esse amor pela advocacia. Às vezes está desanimando, já está meio, cansado ali, né, então talvez é justamente isso, o empreender na advocacia, que pode ser o que vai revigorar suas energias, tá? Então agradeço Exato. também mais uma vez, doutora Larissa, pelas considerações, pelo compartilhamento aí das informações. E também fica um convite final aí para você que está nos ouvindo aqui, quer ter uma presença competitiva nas buscas da internet. Nesse exato momento, talvez clientes aí na sua região estão buscando por advogados como você, estão entrando nos sites dos outros advogados e fechando com eles, né, então você não quer mais ficar de fora do marketing de busca, quer não depender só de indicação de clientes, então não deixe de visitar o link aí que está na descrição desse episódio, dá uma olhada aí como que a Bonafide pode te ajudar a resolver isso através dos nossos treinamentos e mentorias também, ok? Então agradeço aí a mais uma participação aqui especial do nosso podcast e eu te vejo aí no nosso próximo episódio. Até mais, valeu! Tchau, tchau. Obrigada. E esse conteúdo foi legal para você? Então seja legal com o conteúdo, dê um joinha, marque como gostei, faz um comentário, envia para um colega, assim você ajuda que esse conteúdo chegue a mais pessoas e aí nós conseguimos criar cada vez mais e melhores conteúdos para você. Eu conto com a sua ajuda, combinado? Um grande abraço e até o próximo episódio.